Gravação iniciada, presidente. Vou iniciar a minha também. Ítalo, você está presente? Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Colegas, vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 17 de junho de 2021, e a turma 1201 do CAF. Antes do intervalo, nós julgamos o item 86, estamos julgando os processos que têm preferência em razão de pedido de sustentação oral. Julgamos o item 86, agora nós vamos retomar, ainda dentro dos processos com preferência, julgando o item 94 da pauta, certo? Processo da empresa ITB Holding Brasil, participações limitada, relatado pelo conselheiro Jefferson. Então, eu vou pedir para o apoio, solicitar o ingresso do patrono da ITB Holding, do Matheus, certo, para iniciar o julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. O processo tinha sido pautado antes, Jefferson? Sim, não hoje, né? Deu um processo, vários processos, acho que no mês passado, não lembro se abril, em que daí esse foi o único que foi jogado intempestivo, né? Depois eu verifiquei que, na verdade, era tempestivo e por isso apresentei os embargos. Aquele que a gente... Exato. Aquele que eu comentei com você. Iguais, vários processos iguais, todos negaram provimento, e aí esse foi só questão da intempestividade, mas eu mesmo fiz os embargos e pautei para julgar agora. A mesma matéria fática de direito que já havia sido julgado. Isso que eu estava com o processo na cabeça aqui. Sim. Você mesmo embargou, né? Eu me senti mal, né? Vou embargar. Perfeito. Bom dia, doutor Matheus. Presidente. Oi. Qual é o item? Item 94. 94. Correto. ITB Holding. Doutor Matheus, a imagem está congelada e eu não consigo ouvir. Talvez seja interessante sair e tentar um novo ingresso. O Ítalo, você tem como entrar em contato com o doutor Matheus, por outra sala, talvez? Presidente, ele já saiu da sala de espera? Pois é, porque a imagem dele apareceu aqui, mas está congelada e não tem Congelada, áudio. né? Está congelada e não tem áudio. Se ele entrar em contato, você pede para ele sair e ingressar de novo. Ok, presidente. Já saiu, presidente. Vamos ver se ele ingressa novamente, né? Acho que é um advogado corporativo, né, do próprio banco. Não é de escritório. Estou de volta. Doutor Matheus, você me ouve? Eu não consigo ouvi-lo, doutor Matheus. Boa tarde, senhor presidente. Acho que agora a minha conexão voltou. Certo, agora eu consigo ouvir. Embora a sua imagem esteja congelada. Já não consigo mais ouvir. Bom dia. Bom dia. Me ouve? Agora sim. Doutor Matheus, seja bem-vindo aqui à nossa reunião. Desculpe, antes de mais nada, eu já fiz a abertura, né? Já. Seja bem-vindo à nossa sala de reunião da turma 1201 do CARF. Nós vamos julgar, doutor Matheus, o item 94 da pauta, que é um processo da empresa ITB Holding Brasil, participação limitada. Para registro, né, eu só gostaria, antes de confirmar os seus dados, certo?
Matheus Werneck Rodrigues, OAB Correto. São Paulo, OAB São Paulo 328781, Itaú Unibanco S.A., a empresa Itaú Unibanco S.A. Correto? Correto, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Pronto, Matheus, eu vou passar a palavra inicialmente para o conselheiro Jefferson, que vai relatar, depois eu lhe passo a palavra para a sua sustentação. Ok? Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria levantar uma questão aqui Sim, antes mesmo do julgamento, porque eu gostaria de fazer a sustentação oral apenas no caso do mérito ser de fato analisado, porque pelo que consta dos autos, hoje seria o julgamento dos embargos de declaração oposto pelo próprio relator. isso, né? É aquela questão da Tempestividade, tempestividade. Né? correto. Eu creio que a gente vai entrar no mérito, mas quando ele vai fazer o relatório, vai ficar claro isso daí. Tudo bem, muito obrigado. Tá certo? Aí eu decidi, né? Quando tiver a palavra. Ok, então com a palavra o conselheiro Jefferson, certo? Para fazer o relatório, item 94. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de embargos apresentados pelo conselheiro contra acórdão, né, que negou o provimento ao recurso voluntário cujo entendimento segue abaixo reproduzido. Assim, o conselheiro relator opôs embargos com fundamento no artigo 66 do RICARF, requerendo reconhecimento da tempestividade do recurso voluntário interposto pelo recorrente. Eu pretendo fazer o voto com base no mérito também. Não sei se eu posso fazer já o relatório também com alguns aspectos do mérito, mas acho que sim. Né? O relatório completo, sim. Sim. O acórdão embargado, nesse sentido, negou provimento ao recurso voluntário, por sua vez, né, apresentado pelo acórdão da RJ, também negou provimento à manifestação de inconformidade apresentado pelo contribuinte contra o despacho decisório que não homologou o PERDCOMP relativo ao ano calendário 2004, transmitido pela interessada com demonstrativo de creche no montante de R$ 858.490,14. Além deste, foram transmitidos outros PERDCOMPs vinculados ao mesmo crédito. O DERAT, em São Paulo, em 2007, encaminhou o termo de intimação em que apontou divergências entre valores de estimativa informados de IPJ do STF, por isso solicitou a retificação do IPJ ou do PERDCOMP para detalhar de forma adequada o crédito utilizado para compor o CNIRPJ. Quanto aos débitos por estimativa, o DERAT também orientou que fosse retificada de IPJ ou a do STF para maior coerência das informações. Após, foi exarado o despacho decisório, não reconhecendo o direito creditório referente apurado no ano calendário de 2004 e, consequentemente, não homologando as compensações pleiteadas. Após ciência do despacho, apresentou manifestação, alegando o cerceamento de defesa, ausência de modificação do despacho decisório, que no momento da entrega de IPJ 2005, referente ao exercício 2005, mas referente ao ano calendário anterior 2004, estava amparado por processo judicial corrente de lucro do exterior, com liminar para suspensão de valor apurado no IPJ 2005, ficha 12. Ainda em janeiro de 2008, informa que teria efetuado depósito judicial face à concessão dos efeitos da liminar para referido processo judicial. Ademais, relata que, quanto à apuração do ajuste do exercício 2005, referente ao ano calendário anterior, verificou-se depósito a maior no montante excedente de R$ 858.490,14, cuja restituição foi efetuada, a compensação foi efetuada pelo PERDCOMP que pretendia ser homologado. Requereu a nulidade do despacho decisório ou, alternativamente, sua improcedência para ser reconhecido o direito à compensação e o cancelamento das cobranças efetuadas nos processos administrativos de final 92, 93, 3781. O acordo recorrido, no entanto, negou o provimento à manifestação de inconformidade por entender que não restou comprovada a existência do direito líquido e certo em favor da interessada nos seguintes termos. Aí, basicamente, o acórdão entendeu que o contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo negativo referente ao ano calendário 2004, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida. E resignado com a decisão de primeira instância, o recorrente interpõe recurso voluntário buscando o cancelamento do despacho decisório e das cobranças respectivas, e, alternativamente, o sobrestamento do feito até que ocorra a decisão final dos autos do processo administrativo de final 78, que trata do pagamento via compensação da estimativa de janeiro de 2004 para compor crédito discutido no presente processo. É o relatório.
O presidente está mudo. A minha dúvida, presidente, é: fazemos uma separação entre o voto dos embargos depois do mérito? Eu creio que é importante relatar, o que aconteceu, que houve o julgamento, o recurso foi considerado intempestivo, né? E houve os embargos, e qual é o sentido dos embargos, né? Acho que isso tem que estar aqui, mas você pode fazer resumidamente aí, só para esclarecer, né, o que aconteceu posteriormente ao recurso voluntário, né, para esclarecer para a turma, né, e para esclarecer também o patrono. Bom, basicamente, o processo ele foi considerado intempestivo, né, com base no artigo 33 do Decreto 235, porque na ocasião, né, houve entendimento de que o interessado teria interposto recurso voluntário em dia 25 de maio de 2015, ou seja, 2 dias após o prazo legal. E na ocasião, esse foi o entendimento, né, que a interposição do recurso voluntário tinha ultrapassado o prazo de 30 dias, e, portanto, a decisão foi por não conhecer o recurso voluntário. Só que, no meio do caminho, né, até mesmo foi uma informação prestada pelo próprio patrono na ocasião, verificou-se, só que já havia sido feita a votação, né, concluída a votação, que, na verdade, o recurso voluntário foi protocolado no dia 19 de maio de 2015, portanto, dentro do prazo de 30 dias para oferecimento do recurso voluntário, né. Eu mesmo, como relator, verifiquei essa questão e, por esse motivo, eu tive a iniciativa de apresentar os embargos para reconhecer a intempestividade do recurso e, portanto, viabilizar o conhecimento e apreciação do mérito que não tinha sido apreciado por ocasião do acordo anterior. Certo. Ok, daí os embargos foram admitidos e o processo retornou para... Sim, aí exatamente, aí os embargos foram admitidos, né, e o processo retornou para a minha relatoria, no qual eu também verifiquei cotejando, aqui fiz até uns prints do protocolo, verifiquei de fato que o protocolo foi feito no dia 19 de junho de 2005, e não dia 25 de junho de 2015. 2015, okay. Perdão. E essa foi a data juntada do recurso voluntário presente no processo. E é por esse motivo, né, que eu entendi que o recurso, que os embargos devem ser acolhidos, né, com efeitos infringentes, para permitir que seja analisado o mérito da questão. Obrigado, Jefferson. Passar a palavra para o doutor Rodrigo, certo? Para que ele possa fazer a sua sustentação oral. Primeiramente, aqui eu gostaria de cumprimentar a todos novamente, desejar desde já um bom dia. Doutor Matheus, né? Desculpe, doutor Matheus. Não, tudo bem, senhor presidente. Primeiro ponto, como bem relatado aqui pelo relator, essa questão da tempestividade do recurso voluntário, ela precisa sim ser acolhida aqui em sede de embargos, tendo em vista que o recurso foi protocolizado a tempo, dentro da previsão legal. Pois bem, superada essa questão, também ressalto que não vou me prolongar aqui muito na sustentação, tendo em vista que já é uma matéria conhecida pela turma. A questão aqui trata-se de crédito advindo de saldo negativo de RPJ referente ao ano 2004, onde se pretende quitar com alguns débitos com esse crédito. Esse crédito não restou reconhecido pela autoridade administrativa e foi mantido pela DRJ por um único motivo: a questão de se verificar aqui o exigível suspenso. Aqui, o que aconteceu é que, na verdade, diferentemente do que foi observado pela autoridade administrativa, o contribuinte ele não se valeu dos depósitos judiciais, dessa parcela do exigível suspenso atinente ao imposto de renda, dessa questão dos lucros oferidos no exterior, ele não se valeu dessa parcela para a composição do seu saldo negativo.
Muito pelo contrário, ele isolou essa parcela do saldo negativo e, com isso, ele fez a recomposição do seu IR e apurou, consequentemente, o saldo negativo que ora é utilizado para compor aqui, para homologar essas compensações. Então, não há que se falar aqui numa suposta inexistência de crédito por um motivo de que o contribuinte teria se utilizado dessa parcela do exigível suspenso para compor a sua base de cálculo do IR e, consequentemente, o saldo negativo. Não, essa não é a realidade dos fatos aqui dentro. Aqui, o contribuinte, repito, isolou os efeitos do exigível suspenso, apurou seu imposto de renda devido para aquele ano, que é composto ali dentro dos seus pagamentos de estimativa de imposto de renda retido na fonte, e com isso apurou o seu saldo negativo a hora utilizado. Inclusive, um ponto trazido à baila pela DRJ com relação aos lucros auferidos no exterior também não pode prevalecer. Porque, por mais que se considere que os lucros auferidos no exterior teriam aqui um reflexo menor na apuração do imposto de renda e, consequentemente, do saldo negativo, esse reflexo em nada prejudicaria, na verdade, o crédito pleiteado, porque ele seria, mesmo assim, mesmo considerando essa diferença desses valores de lucros auferidos no exterior, mesmo considerando essa diferença na apuração, o saldo negativo aqui no presente caso, ele seria mais que suficiente para quitar os débitos ora em tela. Então, por isso que o contribuinte vem aqui pedir a reforma da decisão da RJ, com a consequente anulação do despacho decisório, para reconhecer o crédito pleiteado, tendo em vista a questão do isolamento do exigível suspenso na apuração do seu imposto de renda e, consequentemente, aqui no seu saldo negativo do próprio imposto. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Matheus. Passo a retornar a palavra ao conselheiro Jefferson para proferir o voto inicial. Obrigado, presidente. Bom, já me havia me adiantado em relação à minha manifestação relativa ao acolhimento dos embargos, né? Não sei se seria necessário também avançar muito nisso. A questão é que havia 30 dias, né, para apresentar o prazo, se não me engano, dia 22 de junho de 2015, né? Houve um entendimento inicial de que ele teria sido protocolado no dia 25 de maio de 2015, quando, na verdade, verificou-se a posteriori que ele protocolou no dia 19 de 2015, portanto, intempestivo. E por esse motivo que eu voto por acolher os embargos, né, com efeitos de infringentes, para análise do mérito da questão que não foi analisado naquela ocasião. Superada a intempestividade alegada no âmbito, né, decidida, né, naquela ocasião, eu passo a análise do mérito da questão. Tudo bem, pessoal? Posso passar? Porque a minha dúvida, presidente, acolhemos os embargos e eu passo a fazer... Pode proferir o voto aí, gente. Eu creio que não tem um questionamento, então a gente faz o julgamento conjunto. Porque se tivesse algum questionamento, necessidade de debates específicos com relação a esse tema, a gente separaria. Mas como não teve nenhum questionamento, a gente vota tudo junto, tá? Então pode proferir o mérito. Passo ao mérito. Busca interessado o reconhecimento do direito creditório e a homologação do PERTCOMP relativo ao ano calendário 2004, transmitida pela interessada com demonstrativo de crédito no montante de R$ 858.490,14, além de outros pedidos de compensação também lastreados no mesmo valor. O montante considerado saldo negativo de RPJ não foi homologado pela autoridade de origem, que se manifestou através do despacho decisório. Também fiz os prints, né? Vou facilitar também. Assim, conforme informações da STF, o valor correspondente aos débitos apurados em dezembro de 2004 eram correspondentes à soma, segundo o contribuinte, a soma dos créditos vinculados, não se identificando à época saldo devedor.
Por outro lado, pede-se licença para reproduzir o entendimento do acórdão combatido, a fim de analisá-lo à luz das alegações constantes no recurso voluntário. O recorrente transmitiu sua DPJ 2005 no calendário 2004 e provavelmente em face liminar concedida em 5 de março de 2003, não obedeceu ao previsto no artigo 7º da IN 213/2002, diz que informou na linha 06A o valor de R$ 102.207.197,05 a título de resultados positivos em participações societárias, e na linha 09A29/29, ajustes por aumento no valor de investimento avaliado pelo patrimônio do mesmo montante, anulando, assim, os efeitos previstos no artigo 7º da IN 213/2003. Note-se que caberia à recorrente explicitar qual o valor do IR apurado, considerando o previsto no artigo 7º da IN 213/2002. Explicitar qual o valor calculado sem considerar tal norma legal, recolher este último valor apurado, visto que incontroverso, o que não ocorreu, e eventualmente depositar judicialmente a diferença entre os valores apurados no inciso 1 e no inciso 2. Ressalte-se ainda que ela informou em DPJ 2005, além de outros valores, o montante de R$ 53.162.836,22 na apuração do lucro real na linha 09A barra 05, lucros disponibilizados no exterior, o que, como esse disso, é tributável. Assim, observa-se que o lucro real apurado não foi composto exclusivamente do resultado positivo em participações societárias, nem como visto, foi por ele influenciado, visto que somado de um lado e excluído do outro. Nesse sentido, observa-se que a recorrente foi autuada em relação ao período subanálise, visto que a fiscalização entendeu ser insuficientes os valores adicionados ao lucro líquido para fins de determinação do lucro real decorrentes dos lucros apurados por controladas coligadas sediadas no exterior. Afora a questão levada à apreciação do judiciário, em que, deferido o levantamento do depósito judicial efetuado, a recorrente apurou o IR a pagar e não recolheu esse valor. Em resumo, o valor pleiteado decorre do fato de que o recorrente depositou judicialmente o montante e posteriormente apurou em DPJ 2005 retificadora IR a pagar. Valor este não recolhido. Como foi deferido o levantamento integral do valor depositado judicialmente, não há que se falar em pagamento efetuado a maior. Vale destacar que, embora o recorrente tenha informado o STF débito de R$ 15.884.041,02 no Código 2362, ou seja, IR calculado por estimativa, relativa a dezembro de 2004, indicou erroneamente que o motivo do não pagamento desse valor se devia ao fato de ele estar com a exigibilidade suspensa por conta da liminar obtida no mandado de segurança supracitado. No entanto, o valor discutido judicialmente trata de questão prevista no artigo 7º da IN SRF 213/2002, que versa sobre tributação do resultado positivo de equivalência patrimonial, que, como visto, não se refletiu no imposto calculado na DPJ 2005. Portanto, o valor discutido do mandado de segurança não tem relação com a estimativa da RPJ apurada para o mês de dezembro de 2004. Ainda embora não tenha se manifestado sobre o assunto da manifestação de inconformidade, o contribuinte aduziu em recurso voluntário o seguinte: conforme já mencionado anteriormente, a DRJ de São Paulo houve por bem manter as razões contidas no despacho decisório que não reconheceram o saldo negativo pleiteado ao fundamento de que o recorrente pretende se aproveitar nas compensações aqui tratadas de crédito discutido judicialmente e que, portanto, não possui liquidez de certeza. Então, a premissa equivocada se deu porque a autoridade julgadora entendeu que na apuração do saldo negativo de RPJ no calendário de 2004 teriam sido incluídos valores discutidos judicialmente, o que não ocorreu conforme será demonstrado. Inicialmente, é importante destacar que a RPJ no calendário de 2004 foi apurada através de estimativas mensais, as quais foram quitadas por meio de utilização de IR fonte apurado mensalmente, um montante de R$ 6.805.634,41, bem como por meio de compensação com a utilização de saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário de 2003, que por sinal está atualmente em discussão no processo administrativo de final, estaria em discussão no processo administrativo de final 78. Salienta-se que parte do IRPJ apurado em 2004 encontra-se sob júdice, depositado judicialmente por mandado de segurança, Ocorre que, por ausência de campo específico, não há na DPJ segregação dos valores devidos e com a exigibilidade suspensa, quando a apuração dos valores a pagar no imposto do ano calendário de 2004. Porém, é certo que tal informação foi devidamente inserida na DCTF relativa ao ajuste do referido período.
Assim, feitas as considerações acima e considerando a dedução do IRR-fonte confirmado pela Receita Federal e estimativas, tem-se que o saldo negativo pleiteado reflete o exato montante de R$ 858.490,14, tal como pretendido pelo recorrente. Por outro lado, cotejando as informações constantes em DSTF, Perdicomp e DPJ 2005, e considerando-se que a suspensão da exigibilidade cessou no decorrer da decisão judicial, o que levou à inclusão posterior no valor do valor na DPJ 2005, que, por sinal, contribuiu para a não homologação do pedido de compensação, e considerando também que o processo judicial projetou decisão favorável à pretensão do interessado, autorizando o levantamento da quantia depositada, transitou em julgado em 4 de outubro de 2012, e não havendo provas documentais que os referidos valores eventualmente e efetivamente oferecidos à tributação se conectam às estimativas pretendidas, entendo que, por decorrência lógica, que o reconhecimento do direito creditório e a homologação do Perdicomp relativo ao ano calendário 2004, transmitida pela interessada com demonstrativo de crédito no montante de R$ 858.490,14, tem sua liquidez e certeza necessária para o reconhecimento do crédito tributário prejudicado. Mesmo que se argumente, como fez o recorrente, que o montante acima não se conecta com os valores depositados, o argumento perde força diante da ausência de laço probatório robusto, apto a demonstrá-lo. Não obstante a possibilidade de retificação posterior do DPJ após transmissão do Perdicomp, esta deve ser acompanhada por provas suficientes que possam demonstrar o dito creditório alegado. Os rolos da prova é do contribuinte. Nesse sentido, também, parecer normativo COSIT 2 de 2015, ao reconhecer a necessidade de munir a transmissão do DPJ com elementos probatórios que possam permitir o reconhecimento do dito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte. Entendo, por outro lado, que o recorrente não apresentou suporte probatório suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do dito creditório pleiteado, considerando também que o acordo combatido não foi bastante claro ao apontar as razões pelas quais não seria possível reconhecer o direito creditório pleiteado. Não é demais lembrar que a súmula CARF número 80 expressa ao estabelecer como condição necessária para a dedução de IRR-fonte no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo das receitas relativas à base de cálculo do imposto, o que não se demonstrou de forma suficiente pelo recorrente. Não há dúvida de que o recorrente não trouxe, na minha leitura, laço probatório suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do seu direito creditório. Nesse sentido, eu expresso o entendimento estipulado pela DRJ no acordo combatido, com o qual concordo. Ainda, a súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a apresentação do DPJ não é suficiente para a comprovação do direito creditório alegado. Da mesma forma, entendo que não se aplica a inteligência do parecer no artigo número 2 de 2018, que construiu a discussão, nesse caso em particular, no que se refere à homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CCLL, já que o depósito judicial foi levantado em favor do contribuinte e após decisão judicial favorável à sua pretensão, não se inclui nas estimativas cuja compensação era pretendida. Não há como afirmar que o valor referente ao depósito judicial recolhido em favor do contribuinte e eventualmente oferecido à tributação compõe as estimativas compensadas. Assim, mesmo que o depósito judicial tenha sido eventualmente oferecido à tributação, não é possível conectá-lo diretamente ao direito creditório pretendido, por sua vez, baseado nas estimativas que pretendia se compensar. Não por acaso, o acordo recorrido entendeu que o despacho decisório não errou ao considerar o exercício do ano 2005, conforme constava na Perdicomp, faltando ao contribuinte apresentar laço probatório hábil a demonstrar a procedência das alegações prestadas. Finalmente, conforme já salientado, consta no recurso voluntário a informação que salienta-se que parte do IRPJ apurado em 2004 encontra-se sob júdice e depositado judicialmente em mandado de segurança de final 01. Nesse sentido, tal informação leva o recorrente ao pedido alternativo de sobrestamento do feito até que tenha a decisão final dos autos do processo administrativo de final 78, que tratava do pagamento via compensação da estimativa de janeiro de 2004, que compõe o crédito aqui discutido em razão da questão da prejudicialidade dos processos. No entanto, como o processo administrativo de final 78 já foi objeto de julgamento na presente sessão de julgamento, em que não se reconheceu o dito creditório alegado pelo contribuinte, e por isso entende-se que não é necessário atender a demanda solicitada. Portanto, considerando que o artigo 74 da Lei 9430 de 96, parágrafo 6º, é expresso a estabelecer que a declaração constitui-se confissão de dívida, sendo instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos compensados, e considerando que nos termos das súmulas 80 e 92 do CARF, o contribuinte não logrou por bem demonstrar cabalmente o dito creditório pretendido, não sendo possível apurar a liquidez e certeza do dito creditório, do crédito tributário, perdão, nos termos do artigo 170 do CTN, não há como homologar a compensação pretendida. Em conclusão,
diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e no mérito nego o provimento. É como voto. Obrigado, Jefferson. Aberta aí as inscrições para os debates. Jefferson, esse processo que você cita ao final do voto é o que nós julgamos na sessão passada. Exatamente. São vários processos idênticos em relação à matéria de fato e jurídica. Uhum. Só esse que não foi votado no mérito por conta dessa questão da tempestividade, né? A minha sugestão, só para que não fique equivocado, se trata da presente sessão de julgamento, aí seria melhor que fosse da sessão para o julgamento anterior. Ah, sim, perfeito, obrigado, viu? Vou fazer correção já. Está conhecido parcialmente por quê, Jefferson, mesmo? Teve mais questionamentos relativos a outro processo. Outro processo, mas... tá, daquele outro. Sim. Não, perfeito. Mas a tua dúvida é procedente, viu, Figino? Porque eu estou analisando aqui, acho que eu conheci, mas né, afastei, né? Será que... É porque eu estou olhando, porque já teve situação aqui da gente... Mas é isso, se ele traz questões relativas a outro processo... É o outro processo, Foi na mesma linha dos anteriores. Presidente, olha, essa matéria nós enfrentamos, né, naqueles outros processos, discutimos bastante, né? E que a situação fática é a mesma, idêntica, né? Só muda os períodos. Então, sem dúvida, o que foi superada a questão da tempestividade, né? E acho até interessante, o próprio relator ele verificou o erro, embargou e já trouxe para resolver logo isso, não gerar nenhum ônus para o contribuinte, né? Então, parabenizo nesse sentido aí. E a questão já, a meu ver, é tranquila, bem madura, e é ipsis litteris que já discutimos nos votos anteriores, na sentada passada, praticamente. Eu só queria reiterar a questão do conhecimento parcial. Porque nós estamos conhecendo toda a matéria. Eu não sei se é esse que tem outro processo. Isso, de fato, Fred, também agora me incomodou um pouco, porque, na verdade, assim, o que eu fiz? A minha decisão é em relação ao sobrestamento feito. Eu pedi sobrestamento feito em relação ao... Você está conhecendo. Então, essa é a questão, por isso que agora fica a dúvida. Porque, então, nesse aqui não tem, porque nos outros teve aquela questão de invocar matéria de outro processo, né? Nós tivemos isso. Mas é o que me parece aqui... Porque já foi julgado. Isso, tanto é que nesse aqui, você está conhecendo no início do voto, e você passa a conhecer do método recurso voluntário, né? Então, não tem nenhuma questão. Porque logo no começo, né, desse voto relativo à matéria, né, ou seja, como foi trazido da vez passada, o que é que tem escrito? Preliminarmente, reforça que o pedido do recorrente para o cancelamento das cobranças atreladas ao processo administrativo em referência, realizado por intermédio dos processos números A, B, C e D, não pode prosperar conforme bem decidiu o acordo recorrido, pois o objeto da discussão que move o presente processo administrativo é tão somente a homologação ou não do direito creditório do PEDECOM número tal. Bom, aqui está dizendo que o Correio traz argumentos de mérito relativamente a outros. Sim, de fato, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, é por isso que eu fiz o conhecimento parcial, isso aí. Foi por conta do processo que foi julgado. Não é em relação a essa matéria. Foi delimitação do objeto, né, no começo. Então, logo nessa linha que o Nilson está dizendo, no parágrafo anterior, aí você toma conhecimento parcial. O que você está conhecendo? De fato, é isso mesmo. Aí fecha. Ok, presidente. Está claro. Ok. Vamos votar então, Clédis. Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Só uma questão de ordem, presidente. Nós estamos, então, analisando os embargos. É isso? Conjunto, né? Estamos analisando os embargos. O voto do relator é para acolher os embargos e, com efeitos infringentes, analisando o mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É tudo isso. Certo? Só para deixar claro. Ok. Tá certo. Então, presidente, assim, só voltando, até uma questão de sugestão, porque tá tudo junto. Acho que ele vai separar, tem duas conclusões no voto.
Eu acho que seria uma conclusão única. Esse ajuste, né? Depois ele vai ajustar. Acolher os embargos com efeitos infringentes e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Beleza. Obrigado, Efigênio. Boa, ótima sugestão. Me desculpem, eu só queria que vocês... eu não entendi essa questão do conhecimento parcial do recurso. É porque ele tentou discutir vários processos, vários pertinentes, mas na verdade o objetivo era só discutir um. É o que está no relatório, você coloca os 4 processos lá no relatório, tá? Ele trouxe uma matéria estranha, que não era desse processo. Entendi, tá ótimo. Então, acolhendo os embargos com efeitos infringentes e, no mérito, né, negar provimento ao recurso voluntário. Então, eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Perdão, agora sou eu, né, presidente? Na sequência, a gente acaba errando. Eu também acompanho o relator, acolhendo os embargos e, no mérito, negar provimento ao recurso. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Adelino? Está mudo. Acompanha também, presidente. Acompanho também, presidente. Também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do item 94 da pauta ficou da seguinte forma. Acolher os embargos com efeitos infringentes e para, né, conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento a esse recurso por unanimidade. Esse é o julgamento. Obrigado, doutor Matheus, pela sua presença aqui mais uma vez. Vou fazer pela nossa falha, né, na última reunião. Eu agradeço, senhor presidente, senhor relator, a todos os conselheiros aqui. Mais uma vez, desejo agora uma boa tarde a todos. Tá. Boa tarde, obrigado. Até mais. Colegas, vamos perguntar ao Ítalo. Nós temos ainda 2 processos de sustentação oral, da continuidade. Então, Ítalo, eu gostaria que você me informasse se... Deixa eu ver qual é o item. Deixa eu anotar aqui. 98, se não me engano, presidente. Isso. Se o patrono dos itens... do item 98 está presente. Luiz Paulo Romano. Presidente, ele deve estar presente, doutor. Certo. Então, você pode pedir para ele nessa sala. Ok. Nós vamos... O segundo é reflexo, presidente? É apenso? Não, eles é prejudicial, eu tive que pedir esse processo. É aquele, né, que você solicitou, entendi. É prejudicial, esse eu tive que pedir. Aí eu não lembro exatamente. Qual o item agora, presidente? 98. Vai ser 98, em seguida 99. 98. Bem. Meu Deus. Aqui é o seguinte, o segundo item é saldo negativo, composto por estimativo, e o primeiro item é estimativo de lá. Só para resolver. Opa. Bom dia, colegiado. Opa, bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Item 98, o Jefferson. Deixa eu ver aqui, desculpe. Só voltar aqui. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Aqui é a nossa sala de julgamento aqui da turma 1201. Obrigado. Desculpa aí pelo adiantado da hora, mas a nossa pauta hoje também... Sem problema. Doutor Luiz, nós vamos julgar o item 98 da pauta, em seguida o item 99, né, para o pediu
oportunidade de fazer a sustentação oral. Antes de mais nada, só gostaria de confirmar os seus dados para fazer registro na ata. Luiz Paulo Romano, OAB Distrito Federal, 14303, Escritório Pinheiro Neto Advogados. Perfeito, confirmado. Okay, obrigado. Bom, o processo vai ser relatado por mim, vou fazer o relatório, depois dar a oportunidade para sustentação logo em seguida. Ok? Vamos lá. O processo trata de 3 declarações de compensação, todas apontando o mesmo direito creditório oriundo do saldo negativo de RPJ no ano 2004, no valor de R$ 6.255.862,39, oriundo do pagamento de estimativas mensais, conforme demonstrado na DECOMP final 2043. A administração tributária verificou que o saldo negativo de RPJ declarado na DPJ 2005 tinha valor diferente do pleito nas DECOMP, e que os valores das estimativas de janeiro e fevereiro de 2004, declarados na mesma DPJ, eram superiores aos correspondentes valores na DCTF. Tal constatação deu ensejo à intimação de folha 19, que foi indicada a necessidade de retificação de tais divergências. O contribuinte não atendeu a referida intimação, que deu ensejo a uma segunda intimação com termos semelhantes, juntados nas folhas 23. Diante da indolência do contribuinte, frente às 2 referidas intimações, a administração tributária emitiu o despacho acessório de folha 27, pelo qual as 3 DECOMPs foram consideradas não homologadas. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte se limita a afirmar que possui saldo negativo oriundo de estimativas e retenções na fonte em montante superior ao valor requerido nas DECOMP, conforme declarado em sua DIPJ. A decisão de primeira instância, diante da ausência de qualquer evidência apresentada pelo manifestante, adotou como fonte a referida DIPJ e demais declarações apresentadas regularmente à administração tributária. Com isso, foi reconhecido um saldo negativo inferior ao declarado na DIPJ, conforme a tabela abaixo. Então, o que foi que a DRJ fez? Olha, eu não tenho nenhuma outra informação. Eu só tenho as informações de DIPJ, de DCTF, de DIF. Eu vou olhar aqui essas declarações e vou fazer uma apuração. E, com isso, né, foi reconhecido um saldo negativo de R$ 8.897.698,48, bem inferior ao saldo negativo declarado da DIPJ contribuinte, que era mais de 7 milhões. O recurso voluntário apresentado em seguida traz argumentos a seguir sintetizados. O despacho decisório que não homologou a sua deve ser anulado em razão de não conter uma descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam a não homologação. O seu direito de crédito é legítimo o suficiente. Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue. Este é o relatório. Então, doutor Luiz, vou lhe passar a palavra. Vou fazer a sustentação oral, você tem 15 minutos. Tá vendo? Pronto, lá. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia a todo o colegiado. A questão foi muito bem resumida pelo relatório, né? A discussão aqui de saldo negativo, dos 2 casos, e eu vou falar de uma vez pelos 2 casos, já que existe uma relação aí de conexão, principalmente no segundo caso, e esse caso em relação à estimativa de maio de 2005. Mas, pois bem, então, como relatado, existe uma questão preliminar de nulidade, e, na verdade, essa questão ela nasce porque a negativa da compensação ela se deu pelo sistema eletrônico, né? Despacho eletrônico, com a simples comparação entre o valor compensado e o saldo negativo informado na DIPJ. Não constou do despacho decisório, portanto, nenhuma alegação quanto à efetividade dos pagamentos que compuseram esse saldo negativo. E é interessante que o despacho ele até admite que o valor declarado como saldo na DECOMP era menor que o constante na DIPJ, ou seja, nem haveria sentido aqui
ter sido negado pela simples existência dessa discrepância. E aqui nem acho que é o caso de ficar entrando naquela questão que a acordo recorrida adentra, do ônus da prova, que é do contribuinte que não quer. O que você apontou aqui é que efetivamente houve aí um ato administrativo sem nenhuma fundamentação, até porque é um despacho eletrônico que não permite, então, nenhum juízo de valor. De fato, houve a expedição de intimação ao contribuinte, que por algum motivo não foi recebida, mas, de qualquer forma, fato é que já na impugnação foram trazidos diversos documentos e os argumentos correspondentes. Pois bem, então, no tocante ao mérito, eu começo por esse primeiro caso, que diz respeito ao saldo negativo de 2004. Nesse caso, como dito pelo relator, a DRJ homologou parcialmente a compensação, mas remanescem controversos a estimativa de janeiro de 2004, a estimativa de fevereiro de 2004, a questão do saldo negativo, da estimativa de maio de 2005, e um pequeno valor aí que ficou em relação à IR-fonte. Em relação às estimativas, o que se tem aqui é que elas foram quitadas por meio de compensação com saldo negativo de períodos anteriores, o que foi declarado em DCTF. Essa é aquela questão que me parece já tranquila no âmbito do CARF, que admite essa formação do crédito a partir de valores quitados por compensação. Inclusive aquelas compensações não homologadas, conforme aquele entendimento do parecer normativo POSIT de 2018. E, além disso, além desse saldo do imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuinte também comprovou que existia um saldo negativo de CSL, o que não foi considerado pela DRJ. E a somatória desses saldos eles, totalizam, ou pelo menos permitem absorver toda a compensação aqui pleiteada. Bom, passando para o caso seguinte, presidente, já o item 99, a questão remanescente lá diz, com a comprovação dessa estimativa de maio de 2005, e aqui já com alguma relevância a questão do imposto de renda na fonte. Então, em relação a essa estimativa de maio de 2005, a questão também diz respeito à comprovação de que houve a sua quitação mediante compensação no processo anterior. Ou seja, a estimativa do imposto de renda referente a esse mês de maio, ela foi quitada por compensação com saldo negativo relativo a períodos anteriores, conforme declarado aí nos documentos acostados aos autos. Então, em face dessa circunstância, o colegiado deve reconhecer essa parte do saldo negativo, composta por essa estimativa, no valor aí de 4.400.000. E aí temos, por fim, então, essa questão, nesse segundo caso relevante, do imposto de renda na fonte, que o acórdão também reconhece um pedaço, mas o contribuinte insiste na consideração do valor total dessas retenções na faixa aí de 7 milhões de reais. E o que ocorre aqui é que, embora a compensação do imposto de renda seja condicionada a que sejam apresentados aqueles comprovantes de retenção, diversas fontes pagadoras, às vezes, não observam essa prática, não enviam esse comprovante de retenção ao contribuinte, de forma que foi verificada essa diferença. Então, o que eu entendi aqui é que a Oracle não pode ser prejudicada por esse ato de terceiros. Daí porque, inclusive, ela pede a conversão do processo do julgamento em diligência para que essas questões possam ser dirimidas, inclusive com apresentações de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço. É verdade que já houve uma diligência anterior por um outro colegiado, por outro motivo, e recusou esse pedido de diligência específica ao imposto de renda na fonte. Mas aquele julgamento não vincula esse colegiado, de forma que, se aqui se entender a necessária essa comprovação, como de fato é necessária, se reitera aqui, então, essa conversão em diligência, e até para contrapor a posição do colegiado anterior naquela diligência, não faria sentido o contribuinte trazer milhares de documentos a esse processo, mesmo por amostragem, porque é uma quantidade considerável de documentos, até porque, inevitavelmente, a autoridade preparadora teria que ter acesso a esses documentos. Então, com essas considerações, o que se pede aqui é o provimento dos recursos voluntários para que se admita, então, a formação dos dois saldos negativos em discussão e, consequentemente, o valor de crédito plenamente possível de absorver as compensações
levados a cabo. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, doutor Luiz. Então, colegas, vou passar ao voto deste processo, né? E depois, quando a gente for julgar o processo, talvez se você quiser relembrar, mas a gente também pode fazer um resumozinho para exatamente fazer essa conexão entre os dois mais adiante. A gente faz a conexão quando for tratar do segundo, certo? Acho que mas fique sempre à vontade aí para esclarecer as situações falhas. Aqui no voto, eu trago mais algumas informações mais detalhadas sobre a situação fática, mais detalhadas do que lá no relatório. E são importantes, são relevantes, porque a questão aqui é de prova mesmo, a gente tem que entrar no detalhe. O contribuinte apontou o direito creditório oriundo do saldo negativo do RTJ de 2004, no valor de R$ 6.255.000 e alguma coisa, oriundo do pagamento de estimativas mensais. Contudo, na DRPJ 2005, o contribuinte declarou a existência de um saldo negativo no valor de R$ 7.554.000, então, um saldo negativo maior do que está lá na TECOM, oriundo de retenções na fonte, certo? Ou seja, outra origem, lá a estimativa aqui é fonte, e de pagamentos de estimativas. Sim, e tem estimativas também, né? Mas, então, na DIPJ tem fonte, na DECOMP ele não demonstra essa composição a partir das fontes. O contribuinte foi intimado para sanear essas divergências, mas não fez. Então, a divergência não é só em relação ao valor do saldo negativo, mas da própria composição, já que na DPJ a composição é estimativa e fonte, e na DECOMP é só estimativa. A decisão recorrida superou essa divergência como causa para não homologar as compensações e passou a analisar o mérito, ou seja, o saldo negativo declarado na DPJ. Nesse mistério, reconheceu parte das retenções na fonte e não reconheceu parte dos pagamentos de estimativas, conforme a seguinte receita. Então, aqui eu transcrevo a análise feita no acórdão recorrido. E aqui eu quero, logo no início eu tenho uma tabela, que eu quero destacar. E tem um detalhe, todo o saldo negativo teria origem no primeiro semestre, né, daquele ano calendário. Então, a autoridade IRA, né, a autoridade ACOR, analisou mês a mês, certo? E o que foi declarado de fonte, geral, o que foi declarado de fonte órgão público, foi de pagamento de estimativa. São esses valores que a gente vai nomear. E aqui eu preciso demonstrar qual é o conteúdo da decisão recorrida, que a gente vai partir dela. Né? O que diz a DRJ? Sobre os pagamentos de estimativa, conforme intimações encaminhadas ao contribuinte em fevereiro e março de 2007, não foi confirmado o pagamento correspondente ao mês de janeiro. E dos R$ 2.365.000 pertinente ao mês de fevereiro, foi localizado o recolhimento de R$ 8.000. Pagamentos relativos aos meses de maio e junho, e aqui maio se torna relevante, porque o reflexo no outro processo vai estar na estimativa de maio, constam dos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil como pagos. Né? É verdade que após o recebimento das citadas intimações, o contribuinte tentou regularizar o débito relativo aos meses de janeiro e fevereiro, mediante a apresentação de DCTF retificador. No entanto, observa-se que o contribuinte indicou na declaração retificadora apresentada em seguida que o código em comento que o débito em comento foi compensado na DECOMP de final. Eu acho que tem um erro de transcrição. DECOMP 242723905. Finalzinho aqui que está. Deixa eu salientar para corrigir isso. Então, a informação não está correta, visto que, além de os débitos em questão não constarem da referida da DECOMP hora determinada, sua inclusão não teria sentido,
os traços de parcelas que compõem a formação do crédito indicado. Então, o que aconteceu? Quando disse assim, olha, esses meses aí, né, assim, ele fez uma retificação, apontando, né, que os créditos viriam dessa Decomp, né? Então, e aí a DJ chega a essa conclusão, né? Ele diz que os débitos em questão não constam da Decomp hora guerreada. Os débitos que foram corrigidos lá, né, não constam desse processo. Isso, inclusive, não teria sentido por taxas de parcelas que compõem a formação do crédito indicado. Então, é como ele está usando a própria Decomp para quitar estimativas que compõem aquele saldo negativo. Então, houve aí uma fundamentação circular e uma justificação circular. Assim, no montante de 12.653.000 correspondente aos pagamentos indicados pelo contribuinte na DIPJ, fica confirmado o valor de 9.798.000. No caso, o fonte utilizado pelo contribuinte, tanto o pagamento do IRPJ devido por estimativa, balancete de redução, quanto na ficha 12A, deve estar relacionado na ficha 53 da DIPJ. Verifique-se na ficha em comento que o contribuinte relacionou 759 pagamentos de rendimentos que retiveram a título de fonte sob prestação de serviço, código 1708, o montante de 1.817.000. De plano, constate-se que o valor do fonte relacionado pelo contribuinte na ficha 53 é inferior ao valor compensado na ficha 11 e 12A. Ou seja, lá na ficha 53, onde tem a relação de todos os pagamentos de fonte, a somatória é inferior àquele que usou na ficha 11 e 12A, que é a apuração. Tem uma inconsistência interna da DIPJ. Assim, para a DIPJ em comento, fica confirmada a compensação do fonte no montante de 1.752.000. Por fim, foi confirmado no sistema CF-DIF o fonte da corrente de serviço prestado no montante de 775. Então, resumindo a decisão recorrida, certo? De fonte, o fonte de 1.298.000 declarado não foi aceito, foi gozado. E as estimativas mensais, né, de 15.694 foram aceitas 12.366. Né? E aí, volta aquela tabela que lá em cima, ou seja, do saldo negativo de 7.554 foi reconhecido só 2.397. O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e apreciados na ordem que foram oferecidos na petição. O primeiro argumento diz que o despacho decisório é nulo. O recorrente afirma que o despacho decisório que não homologou as DECOM inteira deve ser anulado em razão de alegada falta da descrição clara e precisa dos argumentos de fundamento do despacho decisório e aqui outros três parte do recurso prolongado. Todavia, ao contrário do que foi defendido pelo recorrente, entendo que a inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as demais declarações espontaneamente apresentadas por ele mesmo à administração tributária é razão suficiente para a não homologação da compensação. E isso se dá em razão do fato de a administração tributária ter autorização para homologar uma compensação apenas quando o direito creditório aportado é líquido e certo nos termos do artigo 170 do CPM. A necessária liquidez e certeza é verificada pela administração tributária por meio das informações prestadas pelo contribuinte. Quando tais informações são contraditórias, é impossível averiguar a certeza e muito menos a liquidez do alegado direito creditório. Na espécie, o vício do alegado direito creditório se tornou incontornável em razão do fato do contribuinte não ter atendido as duas intimações emitidas pela administração tributária para que ele esclarecesse quais eram os valores corretos. Então, assim, o contribuinte apresenta uma declaração que diz que tem um saldo negativo X composto da maneira A. Mas na DIPJ o saldo negativo é Y composto da maneira B. Qual é o certo? Qual é o valor certo? Qual é a composição correta? É impossível
se decidir isso só mesmo pelas declarações, né? Porque ambas foram apresentadas espontaneamente pelo contribuinte, né? E essas declarações são eletrônicas, não são acompanhadas de provas. Né? Qual é a solução da administração tributária? Vamos intimar o contribuinte para ele regularizar essa inconsistência. No caso, o contribuinte foi intimado 2 vezes, não fez, não para qualquer atividade. E é óbvio, aí não tem outra alternativa para a administração tributária, senão não homologar as compensações. Não tem certeza, muito menos liquidez. Embora depois disso o contribuinte agiu, depois da ciência, né, ele agiu para, digamos, tentar consertar algumas questões. A gente vai ver adiante. Já depois do desconto. Saldo negativo, regularidade e suficiência. Então, aqui é a questão de mérito mesmo. Tá? O recorrente reproduz o argumento já trazido na manifestação de inconformidade, no sentido de que o seu direito creditório seria legítimo. Para tanto, defende que a quitação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2004 foi efetivada por meio de outras compensações, conforme o seguinte excerto, e aqui eu transcrevo parte do recurso voluntário. Verifico que a afirmação do recorrente não corresponde aos fatos, uma vez que o fundamento da decisão recorrida não foi a não localização dos pagamentos das referidas estimativas, pelo contrário. A decisão recorrida afirma expressamente que o contribuinte apresentou decompe para quitar essas estimativas. O verdadeiro fundamento convidado pelo recorrente é o fato de que a decompe utilizada é a própria decompe ora em análise, ou seja, o contribuinte estaria utilizando o saldo negativo de RPJ para quitar as estimativas de janeiro e fevereiro do mesmo ano, conforme o seguinte receita. Então, isso aqui eu já até, esse trecho aqui eu já até leio mais assim. Portanto, a decisão recorrida afastou a eficácia da presente decompe no mistério de quitar as estimativas de janeiro e fevereiro de 2004, seja porque tais débitos não estão apontados nesta decompe, ou seja, essa decompe foi apresentada para quitar os débitos A, B e C, certo? E no recurso voluntário, o contribuinte diz que essa decompe está quitando as estimativas, né, de janeiro e maio de 2004, o que não está na decompe, né? Está só na alegação do recorrente. E, além disso, mesmo que tivesse apontando, a decompe que se está falando, ela própria decompe do saldo negativo. Bom, o recorrente não combate esse fundamento no recurso voluntário, né? E entendo que esta é a decisão correta e inevitável. Com isso, afasta a presente alegação. Outras questões. O recorrente ainda afirma que a somatória dos saldos negativos de RPJ e contribuição social seria suficiente para quitar os débitos apontados no presente decompo. Todavia, ainda que seja verdade o que não foi verificado, tal fato não aproveitaria o recorrente, pois a presente decompo trata apenas do saldo negativo de RPJ, com o qual o saldo negativo de contribuição social não possui qualquer congruência. Ademais, deve ser salientado que a decisão recorrida também glosou parte do fonte que compõe o saldo negativo em tela, mas essa glosa não foi desafiada pelo recorrente. Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento do recurso voluntário, devendo ser dado reconhecimento parcial ao direito creditório pleiteado nos termos da decisão recorrida. Este é o voto. Aberto as inscrições para o debate. Jefferson. Presidente, só uma dúvida. No final da conclusão, não seria provimento parcial? Não, negar provimento porque eu não estou
reconhecer nenhum crédito adicional, certo? A DRJ, sim, reconheceu um crédito adicional, perdão, reconheceu adicional em relação à decisão da DRF, que foi não homologar, né? A DRJ homologou parcialmente, né, que reconheceu um crédito de 7 milhões, de 2.897.000. Mas aqui, com o recurso voluntário, análise do recurso voluntário, eu não estou reconhecendo, né, no meu voto, eu não estou reconhecendo nenhum crédito adicional, certo? Portanto, negar provimento mesmo. Agora, negar provimento significa o quê? Reconhecer o crédito adicional já dado pela DRJ. Eu quis deixar isso claro, entende? Na hora de liquidar esse voto, para ficar claro que não é que o contribuinte tem um crédito a ser reconhecido. Não foi dado aqui pelo CAF, segundo esse voto, mas foi dado pela decisão de primeira instância. Mas tem um crédito a ser reconhecido. Para evitar erros na leitura, né, na hora da liquidação. Mais alguma observação, colegas? Estão apreciando? Podemos votar? Na minha parte está ok, presidente. Podemos votar, então, né? Efigênio. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Perdão, Jefferson. Imagina, tranquilo. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Então, o resultado do julgamento do item 98 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos imediatamente, colegas, ao item 99 da pauta, que antes de deixar aqui, eu quero lembrar, certo, que que estava em questão aqui, que essa decomp que a gente acabou de julgar, ela foi reconhecido um crédito, ou seja, pela decisão de primeira instância, as decomps, os débitos apontados nessa decomp, eles foram quitados parcialmente. Então, alguns débitos foram quitados e um débito foi quitado parcialmente, que é exatamente a estimativa de maio. Tá certo? Então, eu quero fazer esse link, certo? Porque, para ficar bem claro o link, eu quero destacar isso para ficar bem claro o link. Essas decomps aqui estão quitando a estimativa de maio do ano, certo? Só que elas foram homologadas parcialmente, e com isso, essas decomps estão quitando parcialmente a estimativa de maio. Tá certo? Segundo a decisão, e isso eu vou demonstrar lá no outro processo. Certo? Feito esse link, eu vou fechar aqui. E vamos, então, ao item 99 da pauta. Deixa eu anunciar o processo. Então, colegas, vamos julgar agora o item 99 da pauta, processo também da empresa Oracle do Brasil Sistemas Limitado, para o qual o Luiz Paulo Romano também solicitou a possibilidade de fazer sustentação oral. Ele já fez um esclarecimento inicial, mas se qualquer outro esclarecimento, por Luiz. Eu vou iniciar com o relatório, depois dar oportunidade, certo? Ou caso. Então, vamos ao relatório do item 99 da pauta, que será relatado por mim também. Esse aqui teve diligência. O processo trata de 3 declarações de compensação, todos apontando o mesmo direito creditório, saldo negativo de RPJ do ano 2005, o valor de R$ 10.800.905,07, oriundo do pagamento de estimativa do mês de maio de 2005 e de
2.176 retenções na fonte, como demonstrado na DECOMP, retificadora de final de 2009. Então, colegas, aqui, o saldo negativo que a gente vai apreciar tem origem, tem composição, certo? De uma só estimativa, que é de maio, certo? É exatamente aquela que está parcialmente no processo anterior, e de muitos itens de retenção na fonte, certo? A administração tributária verificou que o saldo negativo de RPJ declarado na DIPJ 2006 tinha valor diferente do pleiteado na tal constatação, deu ensejo à intimação de folha 152, em que foi indicada a necessidade de retificação de tais divergências. O contribuinte não atendeu a referida intimação e a administração tributária emitiu o disposto de folha 154, pelo qual as 3 DECOMP foram consideradas não homologadas. Então, aqui a razão da não homologação é a mesma, né? Aquela divergência entre DECOMP e DPJ. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte defende que o despacho decisório é nulo por falta de clareza. Por falta de clareza e precisão da sua fundamentação e que os seus registros contábeis e a sua DPJ 2006 comprovam que possui saldo negativo de RPJ e contribuição social suficientes para a realização das compensações. Na decisão de primeira instância, diante da ausência de qualquer evidência apresentada pelo manifestante, anotou como fonte a referida DIPJ e demais declarações apresentadas regularmente à administração tributária. Com isso, foi feita uma nova apuração do IRPJ, a qual resultou em imposto a pagar, ou seja, não tem saldo negativo. O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos a seguir sintetizados. Diz: o despacho decisório que não homologou as suas DECOMP deve ser anulado em razão de não conter uma descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam a homologação. O seu direito, e também o seu direito creditório é legítimo e suficiente. E, por último, em relação ao fonte, requer diligência no sentido de comprovar as retenções declaradas, em razão do volume de documentos ser demasiado elevado para uma simples juntada aos autos. Na primeira vez em que foi apreciado o recurso voluntário, a presente turma de julgamento por unanimidade de votos converteu o julgamento em diligência, nos termos da resolução aqui apontada, para que a administração tributária informasse o status do PEDECOMP, final do 2043, que é exatamente o PEDECOMP que a gente acabou de julgar, conforme o seguinte preceito. Diz a resolução. Sobre a estimativa mensal de maio de 2005, o contribuinte informa que foi compensada no PEDECOMP final 2043, NOC 3, o qual requeriu o crédito de saldo negativo de RPJ no ano 2004. E declarou a compensação da estimativa mensal, que é de maio de 2005. Bom, a DRJSP1 afirmou, aqui ainda estou lendo a transcrição da resolução, sobre o pagamento correspondente ao mês de maio, o extrato da TCPF obtido no sistema CF, anexado aos autos, demonstra que o débito em conjunto foi objeto da DECOMP final 6483, que, por sua vez, foi substituída, retificada pelo final 2009, que encontra-se subjúdice no presente processo. No caso, cumpre observar que, ao retificar a DECOMP final 6483, o contribuinte substituiu o débito correspondente ao saldo de RPJ devido por estimativo no mês de maio de 2005 pelo débito correspondente ao saldo de RPJ devido por estimativo no mês de fevereiro de 2006. Ele trocou, certo? Ou seja, na informação que tinha antes, né, da DRJ, houve uma alteração de status, tá certo? A DRJ verificou uma declaração de compensação, mas aí houve uma retificação da PEDECOMP, apontando
uma outra DECOMP, ou seja, o recorrente diz assim, não, maio, né, essa estimativa é afetada por essa outra aqui, certo? Ocorre que o PDCOMP final 2043, DOC 3, que é essa que a gente apreciou, poderia ter sido edificada, homologada, está em discussão administrativa, o que não consta no processo. Não foi objeto de análise pelo TRJ-CP. À vista desse fato, proponho que os autos sejam devolvidos à TRF de jurisdição para que informe o status da PDCOMP 2043. A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da informação fiscal de folha 942, em que a informação fiscal é bem simples. Olha, essa DECOMP está no processo final 2009-54 e encontra discussão administrativa, com motivo recurso voluntário. Então, o processo que foi originalmente distribuído ali para o sorteio foi este. E ao chegar neste ponto, eu não posso julgar esse processo sem conhecer o resultado do outro processo. Por isso que foi solicitado, né, Nilton? Por isso que foi solicitado, né? E aí foi feito um despacho, vocês podem ver que nesse processo, lá no final, tem um despacho em que eu solicito essa distribuição do processo anterior, foi deferido, e por isso que nós julgamos o né? Bom, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre a referida informação, mas não compareceu ao processo. Os argumentos do recorrente serão detalhados nas atas no bloco 16. E aqui eu faço mais um resumo do relatório, né? Eu peço permissão para ler, porque também é questão fática, né? A gente tem que ler. Então, eu conheço do recurso voluntário. O contribuinte apontou um direito creditório oficial negativo do RPJ 2005, no valor de R$ 10.800.905,27, oriundo do pagamento de estimativa do mês de maio de 2005 e retenções de RPJ na fonte. Contudo, na DRPJ 2006, o contribuinte declarou a existência de um saldo negativo no valor de R$ 3.293.000, ou seja, que dessa vez a DRPJ o saldo negativo é bem menor, que está na DECOMP. Oriundo apenas do pagamento de estimativas, R$ 8.760.000. Certo? O contribuinte foi intimado para sanear essa divergência, mas não fez. Então, lá na apuração do contribuinte, assim, olha, eu tenho estimativa de R$ 8.760.000, estou imposto a pagar, primeiro imposto a pagar, eu tenho um saldo negativo de R$ 3.200.000. Mas lá na DECOMP diz, eu tenho um saldo negativo de R$ 10 milhões. Então, totalmente divergente, né, esse que justifica a não homologação por parte da DRE. A decisão recorrida superou essa divergência como causa para não homologar as compensações e passou a analisar o mérito. Ou seja, o saldo negativo declarado na DIPJ. Nesse ministério, reconheceu parte das retenções na fonte e não reconheceu o pagamento da estimativa de maio, é a única, conforme o seguinte a ser. O que diz a decisão recorrida? Assim, considerando que a receita de serviços indicada na ficha 0926 é compatível com o fonte compensado, fica confirmado o fonte no montante de R$ 4.368.000. Sobre o pagamento correspondente ao mês de maio, que é a estimativa, o extrato da DCTF obtido do sistema CIEF, anexado aos autos, demonstra que o débito incorreto foi objeto da DECOMP final 6483, que, por sua vez, foi substituída e retificada pelo final de 2009, que encontra-se subjúdice no presente processo. No caso, cumpre observar que, ao retificar a DECOMP final 6483, o contribuinte substituiu o débito correspondente ao saldo de RPJ devido por estimativa do mês de maio de 2005, pelo débito correspondente ao saldo de RPJ devido por estimativa do mês de fevereiro de 2006, aquele que a gente já vinha falando. Né? Destarte, o saldo do IR devido por estimativa do mês de maio de 2005 não foi pago. Não obstante, convém observar que a compensação declarada pela requerente na DECOMP retificada não tem sentido, visto que o débito compõe o crédito compensado. Então, assim, o que a DRJ diz? Olha, pelo que ele está dizendo, que maio, estimativa de maio foi quitado por esse DECOMP, não dá para dizer que foi.
Isso aí é compatível com a decisão da outra, da DRJ, da outra DECOM, que foram julgadas juntas. Certo? Por isso o texto quase igual. Então, finaliza a DRJ. Assim, dos 8.660.000 compensados a título de pagamento antecipado estimativo na DIPJ 2006, fica confirmado o montante de 4.368.000, o qual, conforme demonstrado a seguir, não é suficiente para amortizar o imposto apurado com a atualidade de 2005. Então, assim, o mês de maio, a estimativa do mês de maio foi glosada, né, reduziu o valor das estimativas, ficou menor do que o imposto devido, então não teve saldo negativo do imposto a pagar. Isso na apuração feita pela DRJ, claro, não há lançamento para isso aqui, né? Fica bem claro. O recorrente opõe-se a essa decisão, os argumentos a seguir apresentados e apreciados na ordem em que foram oferecidos na petição. O primeiro argumento do contribuinte respeita a nulidade dos costos de tesouro. Né? Não é idêntico, não, presidente? É o que nós julgamos no outro. Esse é idêntico. Esse é idêntico. Eu só esqueci, eu passei direto para o voto, porque o doutor Luiz disse que já faria a citação juntos, viu? Mas, doutor Luiz, se você tiver algum questionamento a fazer, fique à vontade. Eu poderia até fazer a citação, ok? Perfeito, obrigado. Mas pode seguir, obrigado. Ok, obrigado. Então, esse argumento da nulidade é exatamente o mesmo, certo? Eu vou rebater da mesma maneira. Né? Então, eu peço permissão para só resumir o argumento, o meu entendimento, né, o meu voto em relação a esse quesito, certo? Da seguinte forma. Eu digo que eu entendo que a inconsistência entre a DECOM e a DIPJ, tanto em relação ao valor do saldo negativo, como em relação à composição negativa, é motivo suficiente, certo? Para a administração tributária não homologar a compensação. Porque essa inconsistência causa, né, uma falta de certeza do valor, qual é o valor correto, certo? E essa falta de certeza impede a homologação da compensação. Então, vamos, colegas, ao mérito, certo? Que está nesse item, saldo negativo, regularidade e suficiência. Bom, o recorrente reproduz o argumento já trazido na manifestação de inconformidade, no sentido de que o seu direito creditório seria legítimo. Para tanto, defende que a quitação da estimativa de maio de 2005 foi efetivada por meio de compensação e que as retenções na fonte declaradas são legítimas, conforme o seguinte assim. Então, eu transcrevo aqui o trecho do recurso voluntário. No que diz respeito às alegadas retenções na fonte, verifico que a decisão recorrida analisou detidamente as milhares de retenções declaradas pelo contribuinte na ficha 50 da DIPJ, chegando à conclusão que poderia ser reconhecida apenas uma parte do valor requerido. Primeiramente, porque a sua somatória é inferior ao montante levado pelo contribuinte à apuração do tributo na ficha 12A. Ele diz assim, olha, mesmo que eu aceitasse todas as retenções na fonte que estão na ficha 50, mesmo ainda assim, elas têm uma somatória inferior que está na 12A, então eu não posso reconhecer o que está declarado lá na apuração do imposto na 12A. E depois, pela inexistência de muitas das retenções declaradas, uma vez que não constam de qualquer DIF, ou seja, as alegadas fontes pagadoras não informaram a administração tributária a realização dessas retenções. Então, note que o contribuinte não apresentou na impugnação nenhum documento. Então, a DJ só tinha como matéria a ser analisada os DIFs. Quando a fonte não estava em DIF, não reconhecia. Bom, a recorrente não contesta a divergência entre o total apurado na ficha 50 e o valor levado à ficha 12A. Isso não é comentado. O contribuinte também não apresenta qualquer evidência no sentido de confirmar as retenções glosadas, limitando-se a pedir a realização de uma diligência fiscal para que seja produzido tal prova. Todavia, a diligência não se presta a suprir a negligência do interessado em atender ao seu ônus probatório. Tratando-se de declarações de compensação,
cabe ao contribuinte demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo, e a administração tributária não pode substituí-lo nesse mistério. Assim, entendo irreparável a decisão recorrida quando reconheceu apenas o valor de R$ 4.368.599,75 a título de retenções na fonte. No que diz respeito à estimativa de maio de 2005, o contribuinte declarou em sua DCTF retificadora que esta obrigação foi quitada por meio da DECOMP, ora em julgamento, que levou à glosa desse valor na decisão recorrida, uma vez que não é possível utilizar um saldo negativo para quitar um de seus próprios elementos dores. Então, é aquele mesmo problema, certo? Ele retificou a DCTF, não, eu estou quitando a estimativa de maio com saldo negativo de maio. E aí a DRJ não aceitou. No seu recurso voluntário, o contribuinte traz outra alegação, afirmando que a referida estimativa foi quitada por meio da DECOMP final 2043, o que levou esta turma de julgamento a determinar a realização da supracitada diligência. A diligência trouxe aos autos a informação de que tal DECOMP foi não homologada pela administração tributária, mas está sob júdice. De fato, a referida DECOMP foi formalizada no processo final 54, o qual foi julgado por esta turma de julgamento na presente assentada. Como resultado, foi negado provimento ao recurso voluntário, assim ratificando a decisão de primeira instância. Nessa decisão, a DJ homologou parcialmente a referida DECOMP, de forma que a estimativa de maio de 2005 foi parcialmente quitada, conforme o seguinte trecho do extrato daquele processo, que está nas folhas 743 daquele processo. Então, lá no extrato, certo, ele vai apontar qual é a situação de cada débito da DECOMP, certo? Ele vai dizer, olha, tem aqui o débito, código 2362, estimativa, referente a maio de 2005, certo? Apurado mensal, apurado conforme o lucro real. Aí diz o valor originário, né? 4.402.922. A segunda linha, ele diz, extinto por compensação, o valor de 2.644.124.000, e diz, saldo do principal por multa em mora, 1.751.792, tá certo? Então, com isso, o que eu entendo? Que foi quitado uma parte da estimativa de maio, certo? No valor de 2.644.000, por meio daquela DECOMP, certo? Que a gente acabou de julgar. Diante desse fato, entendo que também deve ser reconhecido no presente processo uma parcela de direito creditório correspondente à parte quitada da estimativa de maio de 2005, ou seja, o valor de R$ 2.644.124,76. Outras questões, aquela questão que ele diz, olha, se eu pegar RPJ e contribuição social e somar, eu tenho crédito suficiente, eu acho da mesma maneira, né, e concluindo, considerando todo o exposto, o próprio sentido de dar parcial provimento, reconhecendo o direito de crédito proporcional à parte quitada da estimativa de maio de 2005, homologando nesse valor, né, homologando as compensações até o limite desse direito creditório. Aqui, colegas, eu tenho que fazer do direito eu vou colocar do direito creditório reconhecido, porque a DRJ já reconheceu uma parte do fonte, não é isso? Eu vou ter que corrigir isso aqui, né? E adicional, né? Adicional, exato. Dá provimento a recurso voluntário, reconhecendo o direito de crédito adicional. Isso. Que aí acrescenta o da DRJ, né? Exatamente. Fica acrescido da DRJ. Isso é até bom tirar o nome proporcional, Neuza, porque fica confuso, né? O crédito adicional de... eu vou colocar relativo, né?
No lugar de proporcional, eu vou colocar relativo. Ok. Então, eu vou ler novamente. Certo? Considerando todo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso tributário, reconhecendo o direito de crédito adicional relativo à parte quitada da estimativa de maio de 2005, que foi o valor, homologando as compensações até o limite do direito creditório reconhecido. Isso, E aí, exatamente. Perfeito. certo? Vai ter um reparo. Este é o voto, colegas. Ficam abertas as inscrições aí para o debate. Jefferson. E depois o Fred. Já tinha esquecido a mão, né, Jeff? Presidente, eu esqueci a mão ligada aqui, desculpe. Ah, tá certo. Então, Fred. Bom, presidente, muito rapidamente, parabenizar pelo voto e por ter investigado essa questão do crédito adicional aqui, concordo plenamente. O que diz respeito às retenções que faltamos, né, Efigênia, para boa e velha questão de prova. A gente já tem aquele termo que você não gosta quando eu uso de prova draconiana, né? Será que é possível ao contribuinte controverter essa questão e não ficar somente no argumento que eu entendo como retórico, de que, olha, eu não tenho como juntar isso, façam uma diligência e vão atrás de identificar essas retenções com terceiros. Assim, eu compreendo o argumento da defesa, acho interessante, acho válido, acho lógico, né? Mas quando eu costumo seguir essa linha interpretativa, estou fazendo aqui, expondo o meu posicionamento aos colegas, mas também em respeito à defesa, que controverte essa questão nos autos, mas quando há outros elementos que me permitam controverter essa dúvida. Não simplesmente dizer, olha, não consegui, né, as retenções, então acho que cabe ao CARF, ou cabe à autoridade administrativa, ir atrás de uma diligência que consiga evidenciar isso. Presumo entendo que há outros elementos de prova que podem trazer ao julgador essa dúvida. Essa dúvida, ela é sensível, assim, eu compreendo quando o patrono informa, olha, eu não tenho como entrar na empresa que fez a retenção e que está me negando essa retenção. Imagine que se fosse uma questão de um banco que não informa você, correntista, as retenções que fez e para você possa apurar o seu imposto de renda pessoa física, né? Mas não é simplesmente alegar. Então, para que essa dúvida me seja razoável, considerando especialmente a empresa de porte diferente da empresa do simples, pequenininha, que não tem estrutura para controverter isso, mas um contribuinte que tem retenções e o parceiro se nega a identificar essas retenções, penso eu que há outros elementos de prova, sim, que devam ser controvertidos para que o CARF, para que o julgador do CARF diga, olha, essa dúvida aqui é razoável. Isso aqui é razoável da gente correr atrás aqui de uma diligência adicional, ou coisa que valha, para identificar se realmente a empresa é vítima ou se é um argumento retórico. É um argumento meramente retórico. Então, parabenizo o voto, sigo completamente aqui, penso que esse é exatamente, Efigênia, aquele caso, a gente avaliou alguns hoje, né, e ontem, de que no ambiente de decomp, o cara crachá tem que estar ali, né, prova muito mais do que tese, prova muito mais do que tese. Então, parabenizo mais uma vez, Neudson, aqui, eu acho que você pegou os processos mais complexos de decomp, que eram realmente você esse mês, enfim, parabenizo. Obrigado. Wilson. Ok. Bom, eu quero também parabenizar aí o relator, né, presidente, aí, porque realmente acho que se desdobrou bastante aí para poder estar desenrolando, né, esses dois processos aí, um dependendo do outro, e até ter verificado, né, que tinha que estar junto para poder fazer o julgamento, e pediu, né, então... E também, veja, se o contribuinte tivesse sido desdobrado lá desde o início, quando a autoridade administrativa intimou para fazer a apresentação, para fazer a correção das informações que a própria contribuinte tinha passado para a Receita,
já evitava todo esse problema que a gente está, que trouxe até aqui ao CARF, né? E também, veja, a própria DRJ, né, apesar de falta de informação, ela se desdobrou em pegar a informação que estava disponível para poder cruzar a informação e até chegar a reconhecer uma parte do direito creditório. E aí, veja, apesar de tudo isso, ainda no final das contas, veja, quando retifica a DECOMP, a DECOMP, né, ela coloca como débito um saldo negativo que vai ser utilizado, quer dizer, fazer aquele referência circular. Cálculo circular. Realmente, assim, eu parabenizo o relator e as DRJ também merecem os parabéns por ter corrido atrás e tentado fazer o que era possível. Com certeza. Seria muito fácil dizer assim, não, ele não apresentou nada. Né? E foi feito. Foi feito. Verdade. Colegas, algum comentário? Mas podemos votar, então? Eu só queria dar um crédito também que não é fácil, né, as unidades locais, né, porque tem que tratar todo esse contexto, né, do despacho decisório eletrônico, mas lembrando que já foi inserida agora oportunidades de intimação eletrônica, como foi o caso, né, onde a juntada de documentos ela é direcionada essa DECOMP para a chamada intervenção do usuário, que são auditores que fazem análise detida. Então, assim, houve uma informação errada do contribuinte, foi oportunizado por meio de intimação, né, o saneamento dessas informações, esgotou-se, obviamente, na unidade local qualquer tipo de análise. Aí isso vai para a DRJ, que também faz uma análise de mérito, né? Então, assim, tudo foi devidamente esgotado, que redundou chegar ainda no brilhante voto aí do conselheiro relator, que destrinchou ainda tudo isso para tentar verificar se havia ainda alguma hipótese, diante de toda essa sequência de fatos, de se buscar ainda um direito creditório ao contribuinte, que aconteceu, né? Foi verificado agora nesse processo ainda. Então, assim, houve um esgotamento, diria eu, nas 3 instâncias, né? Na primeira, na DRJ e agora no CARF. Então, assim, lamento a empresa, o patrono, que também deve ter feito de tudo para buscar, né, uma defesa razoável diante de tantos erros, de tantos problemas, né, que aconteceu. Mas eu acho que esse voto de hoje mostra que, pelo menos, essa turma chega ao seu limite, né? Ao limite de tentar entender, de tentar, digamos assim, considerar a possibilidade realmente de crédito ao contribuinte, né? Porque poderia ser muito simples uma negativa, poderia ser muito simples, mas não, né? Nas 3 instâncias tentou-se buscar. Enfim, era só isso e para, obviamente, por fim, parabenizar aí o conselheiro relator. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Tem votação, colegas. Efigênio. Bom, presidente, como todo mundo, né, não poderia deixar de reconhecer o esforço aí no processo, e principalmente em solicitar outro processo para fazer uma análise conjunta, iniciativa de louvor, né? Todos os aplausos e pelo voto. E aqui, isso mostra cada vez mais o seguinte, como que a questão, a gente tem enfrentado diuturnamente a questão probatória. E, às vezes, como o Sérgio citou, às vezes acho que o patrono fica numa situação muito complicada, porque lá atrás o contribuinte ele é intimado, reintimado, e não apresenta provas, fica uma situação muito complicada. E foi tentado em todas as esferas buscar essa prova. E sem a prova é muito difícil. A gente não pode sequer, às vezes, discutir, né? Então, cada vez mais, o aspecto probatório aqui no CARF, ele é patente, né? E como a gente persegue essa prova, né? Então, eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Obrigado. Também acompanho o relator na íntegra e parabenizo também pelo voto, pelo esforço aí em buscar as provas. Eu acho muito importante isso em prol da verdade material. Obrigado. Eu também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Eu não vi, Fred. Fred.
Com o relator. Obrigado. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Então, colegas, o item 99 da pauta ficou com o seguinte resultado. Dar provimento parcial no recurso votado por unanimidade, né, nos termos do voto do relator, que eu tinha aquele dispositivo, né, dar provimento aquele valor lá. Certo? Com isso, colegas, encerramos o julgamento do item 99. Eu agradeço a doutora Luiz Paulo pela sua presença. Presidente, também gostaria de agradecer ao colegiado, apesar de vencido, para mim, como advogado atuante aqui no CARF, também é sempre uma satisfação ver os debates, né, e, enfim, que realmente o relator se dedica a entender no detalhe o processo, como foi esse caso. Então, agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Até mais. Então, colegas, vamos dar o nosso intervalo para o almoço. Não é isso? Perfeito, presidente. Eu vou pedir para o Ítalo interromper a gravação. Vamos